Pop Verso no ar! Hoje a gente tem a missão de tentar entender por que a galera aqui no Brasil tem tanta dificuldade de conversar com quem pensa diferente. Tem uma pesquisa que fala um pouco sobre esse comportamento e a gente vai mostrar. Vamos também falar sobre a série que está fazendo sucesso na Netflix, a série sobre o Jeffrey Dahmer, um serial killer dos Estados Unidos. Mas a gente vai falar sobre outra figura que está na série, o reverendo Jesse Jackson, ativista dos direitos civis, importantíssimo falar sobre ele. E também a gente vai expor os salários dos mascotes da NBA. Roda a vinheta. Vamos logo começar com uma conversa difícil no Pop Verso hoje. Por que o brasileiro tem tanta dificuldade de conversar com quem pensa diferente? A gente sabe que a conversa tem ficado cada vez mais difícil, principalmente nesse ano de eleição. Por isso, a gente vai trazer essa discussão agora para o Pop Verso e trazer essa discussão com uma pesquisa, na verdade, com números. Uma pesquisa que foi feita pela COGA, que é uma nova unidade de estudos comportamentais e estratégia da agência de comunicação Dojo. O nome dessa pesquisa é Brasil de Bolhas. Quando a gente fala de bolha, geralmente a gente pensa na internet, né? Mas as bolhas que a gente cria em volta da gente, de pessoas que pensam do mesmo jeito, por que é tão difícil furar essas bolhas? Para me ajudar a entender essa pesquisa, o Odir Fontoura está aqui, ele é professor e doutor em História. Ele está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso. Odir, bem-vindo, obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço, Mário. Obrigado pelo convite. Eu vou mostrar aqui alguns dados e aí a gente vai conversando junto, tá bom? O primeiro dado, foi um dado que, enfim, chamou bastante a nossa atenção, é o seguinte: 52% das pessoas acham que as outras pessoas não estão preparadas para ouvir quem pensa diferente. Te surpreende isso? A maioria achar que o outro não está preparado para conversar com quem pensa diferente, mas será que quem respondeu também tá? Mari, para a gente que é professor, esse número ele nos entristece, mas ele não surpreende. Esses dados eles falam de um país polarizado e que não está só na internet, como você bem falou. Até nas salas de aula a gente vê isso. Às vezes as salas de aula elas têm verdadeiros muros de Berlim lá dentro, com pessoas muito à esquerda ou muito à direita que não se conversam. E aí a gente tem que ter todo um esforço para a base do martelo quebrar, claro que não a cabeça dos alunos, mas esse muro fictício e fazer pontes, provocar o diálogo, a conversa, a troca, a conexão. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou que vocês tentam fazer isso em sala de aula. Quando vocês conseguem, qual é o resultado disso? O resultado é mágico, é lindo. Mas aí, para isso acontecer, é muito complexo. A gente tem que assumir um lugar que não é muito confortável, que é o lugar de não sabedor, né? Quando a gente se coloca nesse lugar que, a gente não sabe de tudo. 2, a gente não tem todas as informações sobre todos os assuntos. E 3, quando a gente assume que assim como possivelmente eu tenho algo a ensinar o outro também pode ter algo a me ensinar, bom, eu acho que a gente, quando se coloca nesse lugar, muita coisa interessante e bonita pode acontecer. Odir, você falou sobre a bolha, né? E é isso, bolha geralmente a gente pensa na internet, mas aí o próximo dado que eu vou mostrar aqui agora dessa pesquisa que a gente pode conversar, diz o seguinte: tem certos assuntos que o brasileiro prefere mesmo conversar pessoalmente. Mais de 70% acham que é mais provável se envolverem numa discussão saudável sobre política, aí a gente está falando exatamente sobre esse assunto, no ambiente físico. A internet tem uma coisa de, enfim, tirar ali o olho no olho e às vezes a pessoa pode se achar valentona, né? Então tá bom, já que eu não tô olhando no seu olho, eu posso aumentar a emoção dessa discussão. No ambiente físico ainda rola aquele, né? Ok, vamos baixar a bola aqui e tentar entender um pouco o outro lado. Quando acontece, né? É importante que aconteça isso. A gente precisa ter consciência de que quando a gente está com o celular na mão e olhando para a tela, a gente não está vendo ali a realidade. Aquilo ali não é o mundo real. Tudo na internet é um recorte, é uma seleção, é um zoom do mundo real. E se posicionar dessa forma, de uma forma crítica, desconfiada, é um passo. Acho que é um passo importante. Outro passo é sempre demandar as fontes das informações que chegam para a gente, né? As referências, as evidências. Eu nunca fico ofendido quando as pessoas comentam nos meus vídeos assim, tá, mas isso você tirou de onde? Eu fico orgulhoso pra caramba, porque é isso aí.
Não é só o nosso colega que pode estar consumindo notícias falsas sem saber. Eu também posso. O próximo dado diz o seguinte, ainda dentro da discussão política, 28% já cortaram ou cortariam relações com uma pessoa por conta do posicionamento político dela. É um dado também que te surpreende? Eu acho que tem duas coisas. Existem posicionamentos que são, de fato, indefensáveis. Tudo aquilo que orbita ou que gira ao redor do fim da democracia não pode ser defendido. Eu não posso defender o fim da sua existência e querer que você continue me respeitando porque eu sou, sei lá, seu parente, entende? Existem limites que não podem ser cruzados. Eu realmente acredito que hoje as posições, Mari, mais extremadas, mais autoritárias, mais violentas, elas vêm de muitos lados e estão naturalizadas, né? E isso é muito perigoso. Por outro lado, eu realmente acredito que falta o exercício da tolerância. Será que a gente também não está num momento em que a gente quer tanto o conflito, quer tanto não concordar com a outra pessoa, que a gente não vai assumir que eu tenho algo em comum com outra pessoa? Eu realmente não quero ter nada. A gente está num momento de emoção, ali, a flor da pele, ao mesmo tempo que num momento de cansaço, tipo, será que vale a pena conversar ainda? Tô desmotivado, não quero mais. Será que a gente está nesse momento? Eu acho que sim, eu acho que é muito cansativo fazer o esforço de querer convencer o outro a se converter às suas ideias. Mas quando a gente já começa a discussão dentro desse lugar, de querer convencer o outro de que eu estou certo e não me abrir ao fato de que eu possa estar errado, eu acho que é muito difícil construir qualquer ponte ou construir qualquer conexão com esse posicionamento. Parece que as pessoas estão conversando, pensando só no que elas vão falar, né? Não interessa o que você vai me trazer de informação. Eu tenho meu discurso aqui, você vai ouvir e é isso. É uma via só. Para encerrar, Odir, tem um dado aqui, você falou, né, sobre questionar a fonte, saber de onde veio aquela informação. 68,5% das pessoas usam as redes sociais para se informar sobre notícias. Isso é muito problemático, falando um pouquinho aqui do nosso lado, né, do jornalismo. Claro que a gente está falando de redes sociais e é importante que elas existam porque, sim, elas são fonte de informação, mas qual fonte de informação que você está procurando, né? Se você está ali numa rede social de uma fonte confiável, uma fonte oficial de dados, onde você está procurando essa informação? É sempre bom reforçar isso, né? Eu acredito no poder da educação, né? No poder que a educação tem de transformar as coisas. Eu acho que o caminho é por aí. Então, de novo, quando a gente se coloca nesse lugar para aprender as coisas, muita coisa acontece. Odir, obrigada mesmo, que prazer conversar com você. Olha que conversa saudável que a gente teve aqui, então obrigada. E é isso, gente, buscar fonte confiável de informação. Lembrando que a gente trouxe essa pesquisa aqui junto com o Odir, mas a gente também está falando sobre o ambiente político. Então, aqui na CNN a gente está de olho na cobertura, claro, do segundo turno das eleições, dia 30 de outubro. Então, fica com a gente que a gente está ao longo da programação de olho em tudo. Você sabia que aqui no Brasil a gente tem mais mulheres jogando videogame do que homens? Isso segundo uma pesquisa recente de 2021. As mulheres representam 51% dos gamers no país. E as mulheres agora têm um campeonato oficial de League of Legends, o campeonato nacional. E League of Legends, a gente está falando do maior jogo competitivo do mundo. São 124 milhões de contas ativas, só para você ter ideia. E agora, o primeiro campeonato oficial e nacional exclusivamente feminino, organizado pela Riot Games, que é quem desenvolve o jogo. O campeonato começa hoje e a final está prevista para novembro. E a etapa final vai rolar presencialmente, com o público, uma galera que vai e torce mesmo nos estúdios da Riot Games aqui em São Paulo. Quem ganhar vai levar R$110 mil. Tem também o Campeonato Feminino de Valorant, que é um jogo eletrônico multijogador de tiro, aquela categoria que você é o primeiro jogador ali, né, o First Person Shooter. E aí, esse campeonato começa a segunda edição na sexta-feira, campeonato exclusivo também para o público feminino. Chegou a hora da polêmica. A gente vai expor os salários dos mascotes da NBA. Quem são os mascotes da NBA? São esses bichinhos aí, bichinhos que vivem animando a torcida ali nos ginásios antes do jogo começar e tal. E aí você pensa, ok, quanto essa galera ganha?
eu rodaria a vinheta aqui da polêmica, porque vocês não fazem ideia de como isso dá dinheiro, né, Leonardo? Pois é, uma diferença salarial, inclusive, que pode gerar até briga dentro da NBA. É sério? Rola Não, treta? brincadeira, mas deveria, porque alguns ganham bem mais do que outros ali. Quem é o mais bem pago? Ou a gente começa pela lista pra baixo? Vamos começar pelo mais bem pago, Tá bom. porque eu acho que é um salário que choca, entendeu? Eu fiquei bastante Segura, chocado. tô brincando, aquelas coisas. Eu fiquei bastante chocado. Ó, o número 1 da lista é o Rocky, o leão da montanha. Ele é mascote do Denver Nuggets, olha ele aí, ó, todo requebrado do Rocky. Ele é o mascote do Denver Nuggets, que é o time do atual MVP da liga, Nikola Jokic. E foi revelado que ele ganha a bagatela de $625 mil por ano, ou seja, $50 mil mensais. Ok. O que me impressiona no caso é que o time do Denver Nuggets não é um time, né, para ter um mascote que é tão bem pago desse jeito. Mas vamos pro segundo então, antes que vamos lá. arranje problema com a galera de Denver. O segundo é o Harry o Gavião, que é o mascote do Atlanta Hawks. Ele, tadinho, ele tem um pouquinho menos que o Rocky. Ele ganha $600 mil anuais. Gente, ele requebra bem, né? Então, você vê, exige um talento, não é eu jamais fácil, faria assim. isso. E Jamais. o calor que não deve ser dentro dessa roupa, vamos ser sinceros também. Nossa, quem tá no terceiro lugar? Terceiro lugar é o meu favorito, é Benny o Touro, que é o mascote do Chicago Bulls. Ele ganha aí $400 mil anuais. Aí você começa a perceber que, Já cai bastante, entendeu? né? Foi de uma diferença de 25, agora foi a diferença de $200 mil. É, então, dos 625 mil lá do topo, agora para 400. Imagina na época do Michael Jordan, será que ganhava mais? Será? Fica aí o Não questionamento. sabemos. E Merecia ganhar mais. depois do Benny? Depois do Benny, agora a provocação que fica é a seguinte: Atlanta Hawks, Gavião, Aham. Chicago Bulls, um touro, Aham. e o Phoenix Suns, que é o mascote da quarta posição. Qual que é o É bichinho? uma fênix. É a Jean Grey, tô brincando. É um gorila. É um gorila. O Gorilla Go tá aí na quarta posição, porque ele tem um salário de $200 mil por ano. E o curioso é que o gorila não tem nada a ver com o Phoenix, no Arizona, também não tem nada a ver com o Suns, porque é o sol. Mas o que acontece é que lá em 1979, um cara que trabalhava entregando telegramas teve que fazer isso no meio de um jogo do Suns. E aí ele tentou sair de fininho, só que ele estava vestido de gorila, então não tinha como ele sair de fininho. E aí começou a tocar uma música, ele começou a dançar, a galera curtiu e desde então o mascote do Phoenix Suns é um gorila. Que história incrível. Olha aí, E pra curiosidades. fechar a lista, Léo? Pra fechar, o mascote do Charlotte Hornets, que é o Hugo the Hornet, que ganha $100 mil por ano e tem aí a missão de entreter o público do time, que Michael Jordan é um dos donos. Nossa, gente, foi de 625 mil Pra 100. para 100. A diferença Entendeu? é muito grande, mas tem muito talento envolvido, de Pois fato. Léo, se eu pudesse escolher o mascote do Pop Verso, eu escolheria você, cara. Sério mesmo? Dança aí, Você acha que eu tenho um requebrado? mostra pra galera. Ah, melhor não, né? Roda a vinheta, deixa para outro momento. A gente agora vai entrar numa discussão que é muito séria, muito complexa, uma discussão que começou recentemente por causa da estreia, de uma das maiores estreias, na verdade, da Netflix, a série sobre o Jeffrey Dahmer. Dahmer, um canibal americano. Quem é o Jeffrey Dahmer? Ele é um dos serial killers mais conhecidos dos Estados Unidos. Ele matou muita gente. As vítimas dele eram, em sua maioria, membros da comunidade LGBTQIA+, homens negros, indígenas ou de baixo poder aquisitivo. Essa série fez muito sucesso, foram mais de 196 milhões de horas assistidas só na semana de estreia. Com menos de 2 semanas já tinha batido quase 500 milhões de horas assistidas. Tá em primeiro lugar no top 10 das séries da Netflix atualmente. Enfim, é uma produção audiovisual realmente impressionante, mas a história é horrorosa. É uma série que, inclusive, envolve aí várias questões polêmicas, que foi criticada por várias pessoas por causa de questões envolvendo a família das vítimas. Uma série que muitas pessoas dizem não tomou o cuidado adequado para falar sobre essas histórias. Mas o que a gente vai fazer no Pop Verso agora é falar sobre uma figura da série, uma figura muito importante, que é a figura do Jesse Jackson, reverendo ativista dos direitos civis. Ele aparece em um dos episódios para chamar a atenção para uma questão muito importante. Letícia Vidica, minha querida Lê, do CNN no Plural. Lê, é uma série muito difícil de assistir.
Muito. Muito difícil, é realmente um soco no estômago. E agora a gente tem um documentário também, né, sobre o caso do Jeffrey Dahmer. E aí, o Jesse Jackson, ele aparece num episódio, e aí eu salvei aqui um post que fala exatamente o que ele diz. Ele diz o seguinte: quanto mais eu descobria sobre o caso, mais eu percebia que não era só um show de horror, é uma metáfora de toda a questão social que assola a nossa nação. Polícia ruim, comunidades carentes, o baixo valor que damos aos nossos jovens negros e pardos, especialmente se forem gays, o fato de que os negros e pardos ainda não têm voz, e quando falamos, com frequência somos ignorados. Esse é um trecho de uma fala do Jesse Jackson nessa série. Sim. E ele é uma figura muito importante nessa história, né? Muito. É uma figura importante no mundo, Mari. Acho que é legal a gente estar aqui para... Quem é o reverendo Jesse Jackson? Ele é um pastor batista e é considerado aí pelo mundo todo como um dos principais líderes pelos direitos civis americanos. Ele só era amigo e estava junto ao grupo onde estava Martin Luther King, nessa campanha aí fortemente na década de 60, né, pelos direitos civis e pela igualdade da comunidade afro-americana nos Estados Unidos. Ele está hoje com 81 anos, acabou de completar 81 anos. O reverendo Jesse Jackson, ele estava no mesmo hotel no qual Martin Luther King foi baleado, porque ele participava daquele grupo, né, de intelectuais negros que lutavam por isso. Participou da famosa Marcha de Selma, em 1965, onde vários líderes pelos direitos civis, ativistas como Martin Luther King e ele, marcharam da cidade de Selma, no estado do Alabama, até a capital Montgomery, para reivindicar direitos básicos. Tem filmes sobre isso e tal. Tem uma cena da série, né? Lembrando que a gente está falando aqui de uma série, não é um documentário, de fato é uma série com atores interpretando essas pessoas. E aí, na história, tem uma vizinha do Jeffrey Dahmer, que é uma mulher negra, que liga para a polícia inúmeras vezes para dizer que algo errado estava acontecendo no apartamento ao lado, e a polícia não escuta. Ela liga e insiste. Ao mesmo tempo que é muito triste, é muito especial quando o reverendo Jackson chega e fala com ela. E fala, eu te entendo, eu te ouço. Porque ele foi o único que foi ouvi-la, né? Ele foi dar voz àquelas pessoas que estavam gritando. Porque qual é a da presença do reverendo Jesse Jackson ali? Ele foi justamente para analisar a condução da polícia naquele caso, né? Porque ele, enquanto um ativista, já havia percebido que a polícia, de alguma maneira, estava praticando um racismo institucional, né? Era um crime contra pessoas, como você disse, jovens negros, gays, e num bairro onde estava institucionalizada ali aquela violência. Então, é como se, nesses casos, é uma coisa muito louca de se pensar, mas é como se eliminar mais um é quase que, entre aspas, um favor. Porque aquelas pessoas é como se elas não tivessem um valor, mas elas têm. Porque muito tempo eu fiquei pensando nisso. Se o caso tivesse acontecido num outro bairro, por exemplo, se fosse em Nova York, na ilha de Manhattan, se o Jeff Dahmer fosse um homem negro, não teria durado tanto tempo assim e a polícia teria agido de outra maneira. Então, quando ele chega na cidade, é justamente para isso, para pontuar. Isso é muito maior, né? A gente está falando de um racismo institucionalizado, que existe até hoje, né? Tem uma fala dele interessante no episódio da série, que ele fala para um outro colega negro, enquanto ele está indo para a cidade onde aconteceram os crimes, e que ele fala, o racismo, a gente tem que combater ele por vários ângulos. E ele tem muitos tentáculos. Então, aqui a gente está falando de interseccionalidade também, né? Está falando crime cometido a pessoas negras e a uma população gay. A gente está falando de um caso de, 1991, na verdade, que foi quando o Jeffrey Dahmer foi preso. Mas, enfim, de 87 a 91 ali foi quando ele fez mais vítimas, essa série. Então, falando sobre esse caso, agora tem um documentário também, mas é importante assistir a essas produções e também discutir as questões que elas levantam, porque são assuntos extremamente importantes para além desse caso horroroso, né, Lê? Sempre tem, né? Aí a gente já levanta uma série, né? Homofobia, o racismo institucional, porque quando eu bato aqui, o que é o racismo institucional, né? É o racismo que permeia as instituições. A maneira, por exemplo, que a polícia conduz a abordagem a um homem branco, a um homem negro, ou até a investigação daquele caso Quantas vezes diferente. o Jeffrey Dahmer foi parado Várias. com o corpo atrás do carro e a polícia deixou ele passar por 2 palavras que ele trocou ali com a polícia? Não fez um protocolo, a própria vizinha da série questiona, né? Você vai pedir um documento? Então, seria diferente se fosse um homem negro. Um homem negro, simplesmente pela maneira de andar ou por ser um corpo negro,
é eliminado. Então... Lê, obrigada. Agradeço. Volte sempre. Antes de encerrar o Pop Verso, fica comigo aqui até o fim, porque sábado agora tem mais um episódio de A Prioli. Gabi, que saudade de você aqui junto comigo no estúdio, mas você tá por aí entrevistando uma galera incrível. Por exemplo, Cleo vai estar no próximo episódio, é isso? Ô Mari, eu tô gostando dessa história de participar do Pop Verso toda semana, hein? Se o povo da CNN não segurar a gente, daqui a pouco eu vou começar a aparecer no estúdio. Aos pouquinhos, o quê? Posso trazer Leandro Carnal? A gente senta numa bancada? Não sei. Eu, se fosse você, já abri o olho. Quero te contar sobre a convidada do A Prioli dessa semana, mas eu queria antes te dizer que se eu tô desejando estar no Pop Verso, você vai desejar ter estado nesse episódio de A Prioli, porque no final... a gente pegou marreta e destruiu as coisas, sabe? Pra descarregar raiva. E sabe com quem que eu fiz isso? Você não vai acreditar. Bem-vinda! E aí, gata? Tudo bem? Tudo, Que coisa boa te ter muito aqui. Muito bom estar aqui. Tô muito feliz com Ai, o convite. que bom. Obrigada. Eu adoro o programa, adoro você. Ai, que legal. Adoro. Cleo. Ela mesma, filha de Glória Pires e de Fábio Júnior. Essa mulher belíssima, ela chega assim, ó, que fala abertamente sobre as dificuldades que enfrentou na construção dos seus relacionamentos e de um jeito muito corajoso, que é explicitando as próprias falhas. Falou de relação, falou da sexualização e da pressão que ela sofreu pela imprensa, falou da construção da trajetória, de como a gente às vezes sente medo de ousar e tentar investir em carreiras que estão fora daquela caixinha na qual colocaram a gente, de como ela agora está superando essas barreiras. Você vai deixar sua vida passar sem realizar seus sonhos? Uma coisa que é tão importante pra você? Não. Foi uma conversa muito legal, tenho certeza que todo mundo vai amar. Então convido a todos vocês a assistirem A Prioli nesse sábado, 23 horas, com Cleo. Tchau! Gente chata que fica criando casa no Twitter. Yes! Eu vou no meu errinho, vai saber quem é mesmo? Pô, fala inicial. Eu queria encerrar o Pop Verso quebrando as coisas também, né, Lê? Aí ia ser uma delícia, vamos? Vamos! Ah, mas a gente vai fazer isso quando rodar a vinheta, porque não pode mostrar. Então amanhã a gente tá de volta. Beijo, gente! Tchau, tchau, bem Onde mocinha. tem alguma coisa que eu possa Vamos quebrar? agora.